Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Mulher para Mulher. Esse é o último corte, é o último pedacinho da série que a gente tem feito com essa super psiquiatra Carmita Ábido. A gente já falou de adolescência, a gente já falou de gestação e hoje a gente vai focar um pouquinho mais na mulher climatérica, tá? Então, Carmita, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, muito feliz. Vamos continuar esse nosso bate-papo? Vamos, eu agradeço por você ter me convidado para um papo tão agradável sobre um tema tão importante. É isso. E aí vamos então avançar um pouquinho mais ao longo aí da vida da mulher. A gente chegou no climatério. E aí você já falou um pouquinho também, de novo, basicamente a mulher passa a vida inteira, eu não vou dizer sofrendo, mas a gente sempre está à mercê das nossas oscilações hormonais, né? E eu sempre falo assim, eu gostaria que todos os homens tivessem um mês com ciclo menstrual para eles verem como é ser mulher, né? Como é, de fato, sofrer com essa oscilação. Porque o homem é muito bom, né? Eles estão o tempo todo aqui, estáveis, com a testosterona, e a gente tá lá, né? Tá oscilando. Aquela coisa, né? Então, um dia tá bem, outro dia tá mal. E aí, chegou na fase do climatério, que, mais uma vez, um ponto desafiador na vida da mulher. O climatério, que você mesma colocou, é um momento em que a mulher... os ovários da mulher começam a diminuir a produção do estrogênio, né? E isso vai ter um impacto, essa diminuição hormonal vai ter um impacto na vida da mulher e um impacto psicológico, psiquiátrico também. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do ponto de vista da sua especialidade, né? Da psiquiatria, como que o climatério, a menopausa vão afetar a mulher, quais são os desafios que a mulher vai enfrentar nesse momento com relação a sintomas, né, e como que ela poderia enfrentar isso daí e passar por essa daí. Então, você trouxe um tema assim interessante. A mulher vive, né, num looping o tempo todo e isso é, no final das contas, o grande desafio e acho que acaba sendo a grande beleza da vida feminina, está sempre se organizando, se preparando para uma nova etapa. Monotonia não tem, né? Não tem. Monotonia não tem. Então, ela chegou no climatério e, como você colocou, o climatério é aquilo que vai acontecendo na vida dela, preparando para a entrada na fase não reprodutiva, quando ela não terá mais estrógeno e ela deverá, na minha opinião, né, consultar o seu médico, mas na medida das possibilidades e que são bem amplas, fazer uma terapia hormonal para ela envelhecer nos próximos anos com mais qualidade de ossos, músculos, cognição, tudo isso ganha. E humor, né? O estrógeno está provado, pelo que eu falei, a respeito de quando ele está em déficit, ele acabar levando mulheres vulneráveis à depressão, ele está intensamente ligado à estabilidade de humor. Mas mais que isso, né, ele também ajuda na cognição. Perdas cognitivas acontecem muito mais frequentemente com mulheres que não fazem uma terapia hormonal quando chegam ao climatério, menopausa e pós-menopausa. Além disso, é nessa fase que as mulheres podem ter de novo a depressão acontecendo. Se não aconteceu ao longo da vida, esta é uma oportunidade de ser deflagrada a depressão. E aí, né, ela está vivendo um momento onde outros fatores de risco se acrescentam. Ela está já mais velha, não tão atraente, ela pode estar vivendo uma separação, ela pode estar vivendo a doença de alguém querido, os pais, ou a morte dos pais, ou a saída dos filhos de casa. Tudo isso acaba impactando e complicando a depressão se ela não se trata. Então é muito importante estar atenta para essa sintomatologia. O que é depressão? Depressão é uma sensação de humor sempre lá para baixo, choro fácil, ou às vezes um choro contido, mas o tempo todo aquela
sensação de que por dentro alguma coisa vai explodir de mal-estar, ela começa a perceber que está mais lenta no pensamento e também nas ações, começa a ter dores que não se explicam, que não tem um substrato orgânico. Essa mulher tem também, às vezes, até ideias de sumir, de ir embora, se alguma coisa me tirasse a vida agora seria um alívio. Ela não está bem. E aí ela passa a produzir pouco, a também perceber que no trabalho tudo isso repercute. No sexo isso repercute. Porque, vamos lá, outro aspecto. A menopausa, né, que vai chegando, vai fazendo com que ao longo do climatério a sua mucosa da vagina vá se atrofiando. Então, na relação sexual, ela também se ressente, porque a penetração acaba sendo, por vezes, dolorosa. Além do desejo estar comprometido. Então, às vezes sangra, ou às vezes não sangra, mas dói muito. Então, é importante que ela também pense que o estrógeno pode ajudar a manter o trofismo dessa vagina e o conforto na relação sexual. Então, vamos conversar com o ginecologista, vamos fazer uma prevenção, vamos levar a sério essa mudança de perfil físico que vai acontecer de uma forma inexorável e profunda, mas que dá para manter-se bem e saber que menopausa não é sinônimo de aposentadoria nem de mau humor. Não, a mulher menopausada pode continuar altamente produtiva e muito de bem com a vida, mas precisa de cuidados. É isso. Nós fomos preparados para viver menos do que vivemos hoje, né? A longevidade, né, nos trouxe metade da vida dentro da menopausa. Exatamente, exato. E eu falo isso muito. A menopausa, na verdade, ela significa o fim da vida reprodutiva da mulher, mas jamais da vida produtiva. Exato. Né? Então, a mulherada aí de 50 a mais está em plena atividade profissional, enfim, pleno vigor físico. E Isso. acho que isso precisa ser discutido, isso precisa ser falado. Tem desafios? Tem, né? Mas eu acho assim, a gente teve uma vida inteira, eu penso muito nisso, a gente teve uma vida inteira aí com as nossas variações hormonais e tudo mais, então a gente está mais acostumada com isso mesmo, é mais uma variação hormonal que a gente vai sentir, não é nada diferente assim do que a gente, oscilações que a gente já veio experimentando ao longo da nossa vida, e se a gente conseguir, acho que esse é outro ponto importante, se a gente conseguir ter essa conversa, inclusive para as gerações mais novas já saberem... Irem se preparando. Isso, já estarem preparadas para aquilo que vai acontecer, porque vai acontecer, né? E aí eu acho que é importante, essa conversa é sempre muito importante. Muito. E você me fez pensar numa questão que acho que é importante da gente trazer aqui. Tem vantagens na menopausa. Você não terá, né, o desconforto de todo mês a menstruação vir, né, bater na sua porta. Você terá também a casa sendo de novo um ambiente onde você vai usufruir da intimidade que, com tanta gente em volta, acabou sendo perdida, né? Você também tem a maturidade, a experiência de vida que vai lhe fazer ser muito mais assertiva no seu trabalho e também saber fazer escolhas do que eu quero agora e do que eu não vou perder tempo mais, que não me interessa. Então, é um momento que, se olharmos para o lado positivo, pode ser muito mais bem recebido. E afinal, né, incide na metade da vida, não dá para viver mais. Não tem condição de passar a metade da vida ruim, sofrendo, reclamando. Isso, né, não faz o menor sentido, de jeito nenhum. Você comentou, Carmita, da importância da terapia hormonal como uma possibilidade de tratamento, mas enfim, existem contraindicações, não é toda mulher que pode, né? Os antidepressivos, eles podem ser usados como um tratamento, assim, não só para o caso da depressão, assim, mas poderiam ser usados para aliviar sintomas? Sim. São usados? Muito bem lembrado. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, esse é o nome, né, dessa categoria, vários deles são muito interessantes para
essa questão dos fogachos, aqueles calores que as mulheres têm, né, que dão um desconforto muito grande, especialmente nessa fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, que é o climatério. Então, se ela não pode, né, não foi recomendado por algum fator que ela não possa usar hormônio, vamos lá. Esses inibidores são interessantes, eles, além de cuidarem do humor, também dão um conforto em relação aos fogachos. São duas situações que são muito interessantes. Além disso, hoje a gente não usa benzodiazepínicos para ansiedade, é um medicamento que acaba levando ao uso aditivo, ou seja, fica difícil depois de largar. Então, o próprio antidepressivo tem uma condição ansiolítica, então também para ansiedade que pode acontecer nessa fase da vida, acompanhando ou não a depressão, esse medicamento é bastante útil. E aí não só a terapia, a terapia medicamentosa que a mulher e o médico, enfim, optarem, mas é importante também o acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, né? Porque é como a gente tinha falado, conversar também é importante. Sim. Não, olha, é o estigma que às vezes umas pessoas têm em relação a assumirem que estão vivendo um momento de doença mental, né? É como qualquer outra, né? Eu sempre falei isso, Carmita. Eu agora vou trazer um relato meu aqui, pessoal. Eu muito nova, com 18 anos, eu saí de casa e aí eu sofri demais. Fui fazer minha graduação, sofri muito. Eu tive um quadro depressivo e de ansiedade. Eu passei um tempo usando medicamentos e que eu falo assim, foi maravilhoso, porque me ajudou a passar por um momento muito difícil da minha vida. Foi muito bom, fui muito bem assistida pela minha psiquiatra. E aí eu lembro que eu sempre falava, gente, mas tá tudo certo. O nosso cérebro, ele adoece, é como se fosse o nosso estômago. O nosso estômago tá ruim, tá doendo, a gente vai lá, toma um antiácido para resolver aquele problema. Nosso cérebro, às vezes, ele também desconecta, passa por um probleminha e aí a gente precisa interferir. Enfim, não é? Então, eu acho que esse estigma que você colocou... não tem sentido. Não faz sentido. Não tem sentido. E cada vez mais a gente, estudando depressão, por exemplo, né, percebe que ela é um processo inflamatório. Então, ela tem um substrato, né, no nosso organismo e ela precisa ser cuidada. Então, já que, né, a gente não vai ter estigma, eu espero que não tenhamos, e cada vez... A pandemia trouxe uma coisa de bom, Marcela. De toda, né, a coisa ruim que ela causou, pelo menos pelo montante de pessoas que deprimiram e que se tornaram ansiosas e que passaram a ter estresse pós-traumático, isso passou a ser, de fato, identificado. As pessoas começaram a perceber que elas estão, sim, depressivas e que elas precisam de se tratar. Aliás, 28% a mais de depressão na população e de ansiedade trouxe a pandemia, infelizmente. E, né, a parte boa dessa história é o reconhecimento de que, fazendo um acompanhamento, seja ele psicoterápico, seja ele medicamentoso, ou ambos, dependendo do caso, a indicação vai ser do profissional que estiver atendendo, esses quadros remitem. E também deixo aqui a lembrança de que, se eu não trato uma depressão no primeiro episódio, ou trato de forma errônea, o segundo episódio terá menos chance de ser remitido. Que bom que você foi bem cuidada, bem tratada, e aí isso acaba, isso passa. Ah, não adianta, não tem cura. Tem, mas depende de estar sendo utilizado o tratamento de forma adequada. Um medicamento não é para suspender depois de um mês, 2, quando a sintomatologia remite, não. É para continuar utilizando por um tempo, para que o cérebro aprenda que ele tem que trabalhar de um outro jeito e não volte a trazer as anomalias que acabaram levando à mudança de humor. Então, vamos lá entender que o uso é aquele indicado pelo profissional, não abandonar precocemente o tratamento. Agora, uma pergunta com relação ao tratamento, Carmita. A gente falou das várias fases aí na vida da mulher, né, e como cada uma dessas diferentes fases tem seus desafios próprios e como eles podem impactar a mulher psicologicamente. E os tratamentos
para essas mulheres nas diferentes fases, eles são diferentes? Então, a menina e depois a mulher gestante, inclusive com relação à gestante, existe muito isso, né? O medo da gestante de tomar antidepressivo, de ter algum impacto no bebê, no feto, eu não sei se pode, se não pode. E na mulher climatérica, os tratamentos, eles seriam diferentes? Ou, assim, o fundo da questão mesmo neurológica é a mesma e os tratamentos são parecidos? Então, quando nós estamos falando de uma depressão em criança, evita-se o uso de medicamentos, vamos trabalhar com psicoterapia e podemos sim ter um controle bastante bom com esse procedimento. Podemos então pensar em medicamentos, se houver necessidade, se o quadro demandar, a partir do adulto jovem, a adulta jovem e daí em diante. Quando a mulher está gestante, né, fica assim aquela impressão que se eu tomar o medicamento eu vou interferir no bebê. Benzodiazepínicos a gente sabe que sim, o bebê fica ali, né, recebendo aquela medicação e fica um tanto quanto relaxado demais dentro do útero da mulher. Mas os antidepressivos, o ginecologista vai orientar, não é todo o medicamento que vai interferir. E fica essa situação, vou dizer por que é um terreno um tanto quanto desconhecido. Ninguém pode fazer pesquisa com mulher grávida para ver se ela vai ter ou não problema com remédio A, remédio B, remédio C. De onde que o ginecologista tira a resposta se você pode usar este ou não? Da experiência clínica ao longo dos anos, os casos que são relatados de mulheres que tiveram problemas com esse ou aquele medicamento. E hoje, né, existe já bastante conhecimento. Por exemplo, para a gente citar uma mulher que está amamentando e que ela quer continuar amamentando e ela pode tomar qualquer antidepressivo, seria interessante que ela tomasse uma sertralina, que é um antidepressivo que não atravessa a barreira e não passa para o leite e ela então pode sempre continuar tomando. E lembrar da seguinte questão, é pior uma mulher deprimida, né? Faz mais mal para o seu bebê, você está despencando em cima dele, está completamente ou distante, ausente, porque está deprimida, do que utilizando um medicamento que seja possível. Às vezes, né, o caso é mais grave, a mulher não quer usar medicação, então até eu deixo aqui a lembrança de uma eletroconvulsoterapia, um método antigo, mas que às vezes é necessário de ser aplicado numa mulher que, caso não passe por isso, não vai cuidar do seu bebê. Não vai passar todos os primeiros meses dele e até que ela termine o processo de amamentar mal. E outra lembrança, se está muito mal, é preferível tratar, deixar de amamentar, mas se privilegiar para estar disponível o quanto antes para cuidar dessa criança. Então ficam essas opções, né? Ela está tomando um outro medicamento, engravidou, precisa mudar? Conversar com o ginecologista, porque às vezes faz mais mal passar de um para outro, mais mal para ela e para o bebê, né, do que levar adiante. Se ela quer amamentar, hoje está mais do que comprovado que a sertralina é uma medicação que não atravessa a barreira e ela vai poder usar sem prejuízo da amamentação, sem que o leite esteja com elementos do medicamento. E outra lembrança, melhor não amamentar quando você está tão mal que necessite de um tratamento mais intenso e de dormir e de poder usufruir do sono, que é muito reparador na depressão. Aí o parceiro, a parceira vão assumir um pouco mais esse bebê durante os primeiros tempos, enquanto essa mulher se recupera, para depois estar disponível. E aí a gente chama os parceiros, né? É isso. A atenção deles, o quanto eles são importantes nessa hora, não só para a mulher, mas para o próprio filho. Sim, sim, para enfim, Pra já família. desenvolver para a família como um todo, né? E é como a gente falou ao longo da nossa conversa toda, a importância das redes de apoio, né? Nós somos seres sociais, né, Carmita? Isso. Então a gente precisa do outro, né? Para crescer, para ficar bem, para melhorar.
Exato. E aqui é assim, né? Queria comentar, não deixar de comentar, que as pessoas que vivem sem rede de apoio, elas têm a queda da imunidade, sem dúvida, acontecendo e levando a prejuízos na saúde, não só mental, mas na saúde física também. Viver sem apoio, viver sem essa rede social real, física, é muito prejudicial à saúde de forma geral. É isso. Gente, Carmita, queria te agradecer demais, o papo foi muito bom. E eu tô, assim, muito feliz, eu acho que a gente trouxe vários aspectos muito importantes para a gente contribuir nessa discussão. Espero que essa discussão seja levada para os consultórios dos médicos, que eles possam discutir isso com as suas pacientes jovens, com as suas pacientes, enfim, adultas, Climatéricas. e também com as suas pacientes climatéricas, porque é um assunto que a gente precisa discutir e, enfim, é muito importante. Então, eu queria te agradecer demais. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, adorei essa conversa com você, Marcela. Agradeço a você e a Bezans também pelo convite. E aos nossos queridos médicos que estão nos ouvindo e nos dando essa atenção especial. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.